Então, vamos entrar. Pronto. Então, aqui é só uma lembrança, né, que no ano passado o Projeto Portinari fez 40 anos e eu fiz 80. Então, metade da minha vida dedicada a esse trabalho, né? Mais da metade agora, inclusive, né? Então, aqui é o slide de entrada, né? O NESA. Eu coloquei aqui um texto de uma professora que eu admiro muito, a Célia Linhares, professora emérita da Universidade Federal Fluminense, que fala sobre o Projeto Portinari de uma maneira muito generosa, né? Então, achei essa imagem, também escolhi essa imagem para vocês, porque dentro desse tema da compaixão, essa solidariedade, essa mão por debaixo da nuca do moribundo, né? O olhar atento, né? Essa fraterna solidariedade, eu achei que representaria bem o que nós vamos falar. E queria começar com o biógrafo de Portinari, grande escritor, jornalista, Antônio Calado, que escreveu o livro Retrato de Portinari, inclusive está no iBooks da Apple Store. Vocês podem ter esse Retrato de Portinari, é uma biografia maravilhosa. Eu selecionei esse texto aqui porque ele fala explicitamente da compaixão. Não sei se vocês conseguem ler essa letra ou querem que eu leia? Conseguimos. Sério, né? Então tá bom. Pode ler, Júlia, por favor. Pode ler alto, pode ler alto. Tá bom, então eu vou ler. Aqui está a sua pintura, nesta retrospectiva da Bienal. Aqui está a grande galeria dos santos, dos anjos do céu e dos anjos de favela, dos heróis da história e dos vencidos da seca, dos que colhem café ou borracha, das que lavam roupa, das que embrulham na rede o filho morto, das que choram lágrimas grandes e grossas como contas de rosário. Vejam como por trás da técnica suprema e do íntimo conhecimento da cor, pulsa a compaixão do homem diante do seu semelhante que sofre. Isso aqui eu acho que é um resumo de tudo que nós vamos tratar hoje, né? Eu, inclusive, achei uma curiosidade medieval aqui, vocês vão achar graça. Eu achei o significado da palavra Portinari na Idade Média. Vejam que interessante isso. Eu vou traduzir, porque está em italiano, né? Portinari, há um tempo, né? Aqui está falando do ano 914, né? Idade Média. Portinari, há um tempo, era sinônimo de compaixão. Ser um Portinari significava achar alegria na felicidade do outro, ajudar o próximo em dificuldades e emprestar o seu ombro sobre o qual chorar a quem tinha o coração despedaçado. Muito legal, né? Isso aí foi uma surpresa para mim. E esse artigo, né, que é de 1959, vejam vocês, do mesmo Antônio Calado, sobre a compaixão na arte de Portinari. Eu fui me inspirar um pouquinho aí, eu coloquei para vocês a referência no projeto Portinari, é PR 6026, então no nosso site do DocPro, eu vou passar o link para vocês quando vocês quiserem, e aí vocês podem achar 30 mil documentos. Vocês podem botar a palavra compaixão, por exemplo, e vocês vão percorrer todos os documentos em que aparece a palavra compaixão. E, então, para iniciar, é claro que é de praxe, né, a gente começar uma apresentação biográfica com alguma coisa que possa oferecer uma síntese total do personagem em foco, né? E eu escolhi para vocês um pequeno filme que, ao meu entender, dá conta desse recado. Portinari tinha uns escritos, e uma vez ele escreveu assim: quanta coisa eu contaria se pudesse e soubesse ao menos a língua com a cor. Ah, mas que bom que o seu Cândido deixou pra gente um baú cheio de cores, cores muito vivas até hoje. E são imagens do passado tão fortes, tão escancaradas, que nos fazem refletir sobre o presente. E é inevitável pensar, se Portinari fosse vivo, o que estaria pintando? O que escancara é a violência, né? A desigualdade, né? Eu acho que ele ia retratar isso muito bem. Hoje talvez mostrasse o excluído, o sem teto, o sem terra, o sem trabalho, quase que diria um pouco o sem esperança.
Agora, é claro que o tempo que a gente tem aqui não dá para apresentar uma biografia de Portinari, não é? A gente pode até, em outras lives, focalizar outros aspectos. Mas eu gostaria de começar falando sobre algo que está, a meu ver, intimamente ligado a esse sentimento de compaixão dele, que são suas origens, né? Com a grande imigração italiana que chega ao Brasil em fins do século XIX. Eu não sei se vocês sabem, né, que eles chegavam de navio depois de uma viagem terrível, né, e com grande sacrifício, famílias inteiras, e ficavam amontoados ali no Porto de Santos, à espera de um trem que os levasse para um destino, né, onde eles pudessem sobreviver. E esse destino, geralmente, eram as grandes fazendas de café. Não importava a sua profissão. Por exemplo, meu avô era marceneiro, mas foi parar numa fazenda de café. Então, aí chegaram mais de 1.300.000 italianos, que fugiam da miséria em seu país, principalmente no norte da Itália, no Vêneto, né, de onde eram meus avós, em busca de uma vida melhor. Então, no meio desse povo todo, estavam esses dois aqui. Ó. A dona Domênica, que no Brasil virou Dona Dominga, e o seu Batista, Giovanni Battista, né? Vocês vão ver que o seu Batista é uma peça-chave nesse, vamos dizer, nesse mistério que nós vamos tentar desvendar aqui da compaixão em Portinari, não é? Eu penso, e isso é uma coisa recente, é um sentimento recente, que está nele a chave dessa compaixão de Portinari, né? Nessa solidariedade dele, né? Agora, vocês olhando para essas duas imagens aqui, ainda que sejam desenhos, vocês não têm a menor dúvida de quem mandava lá em casa, né? Aqui é só olhar para a nona, né? Eram aquelas imigrantes italianas fortes, né? Católicas, religiosas, que comandavam uma família, né? Ela uma vez disse para mim assim: filho, cheguei no Brasil com 8 anos, casei com 14 e aprendi a ler com 70. Ela teve 12 filhos, só conseguiu cuidar um pouquinho dela, da pura, assim, já estava com o último filho criado. Alguém quer interromper aí? É a Vera. Oi, Vera. Quer perguntar? Inclusive, pela posição das mãos, sim, dá para se notar quem é a pessoa mais aberta. É isso mesmo. A Vera é extremamente observadora, ela é revisora de uma agência de publicidade em Fortaleza e toda vez que eu posto uma foto, uma coisa assim, ela revela novas maneiras de olhar. Obrigado, Vera, viu? É isso mesmo. Então, a dona da casa, quer dizer, a pessoa, o braço forte na casa era a dona Dominga. Se eu tivesse tempo, eu falava um pouquinho mais sobre isso. Mas a figura que eu quero focar mesmo, porque eu acho que é ela que, vamos dizer, insemina em Portinari, né, essa pureza, essa bondade, essa fé, essa compaixão, né, como disse o Calado, é o seu Batista. Então, eu queria mostrar para vocês uma foto do seu Batista e o retrato que meu pai fez dele, né? A gente chamava de nono, né? Nono é avô em italiano, nono e nona. E eu encontrei 2 escritos de meu pai falando sobre o nono, que eu acho que vão começar a revelar para vocês que talvez essa minha intuição tenha uma base, tenha uma razão de ser. O primeiro é esse aqui, esse escrito aqui. Sinto às vezes carinho imenso por tudo e por todo mundo. É passageiro e me entristeço. Penso em meu pai, em quem esse estado era permanente. Coração rico e generoso, o meu é miserável. Aqui ele está sendo um pouco duro com ele mesmo, não tinha nada de miserável, né? Mas, de qualquer forma, isso aqui já dá uma dica, né, de quem era o seu Batista, né? E também o próprio Portinari, né? Quando ele diz que sente um carinho imenso por tudo e por todo mundo, isso eu mesmo testemunhei quando era criança, e mesmo mais velho, né? Esses impulsos que ele tinha, né? De amor, a gente não tem que ter vergonha de usar essa palavra nesse caso, né? E o outro texto, ele se refere a episódio ocorrido, de fato, lá em Brodowski, né, no povoadozinho natal dele, que era a passagem de leprosos pelo povoado. Os leprosos vinham a cavalo com sinos pendurados no pescoço. E quando as pessoas ouviam aqueles sinos, elas corriam fechar a janela, porta, porteira, tudo, menos o seu Batista. O seu Batista abria a nossa casa, levava eles para a cozinha e oferecia uma refeição.
E aqui, esse escrito que está nos poemas de meu pai, no diário, fala sobre isso. Eu vou ler para vocês. Senhor Deus, dai-me a fé de meu pai, a sua alegria constante, a sua paciência, seu querer bem a todos, ao homem bom e ao mau, às flores e ao raio, ao assassino e ao morto, ao leproso e ao atleta. Há tanto tempo trazia à nossa mesa o leproso. A fé o permitia. Recusavam apear do cavalo, sabiam-se disformes. Pelo nome perguntavam por nós. Sofre, criatura de Deus, tudo desaparecendo, ficará uma flor. Terás forças para sofreres mais ainda. Essa parte final, para mim, é um mistério. Eu não sei muito bem o que ele quis dizer com isso, mas, em todo caso, o episódio que ele narra aqui já diz quem é seu Batista e o que seu Batista pode ter passado, né, para o meu pai, para Portinari. Agora, embora essa compaixão se manifeste ao longo de todo o percurso criador de Portinari, nesse tempo que nós estamos aqui, eu pensei em concentrar em 2 momentos da sua obra que simbolizam muito bem o legado ético e humanista que ele deixou, né? O primeiro são os Retirantes, na década de 40, e o segundo, Guerra e Paz, da década de 50. Mas, na verdade, ele vai pintar a tragédia dos Retirantes desde 1934. Eu vou mostrar a vocês uma obra muito menos conhecida, que parece ser a primeira obra dele de denúncia de miséria e de injustiça social. O título é Os Despejados. É uma família que vocês veem aqui à beira da estrada de ferro, né, em estado de miséria absoluta. Vocês veem aquele baúzinho, né, que Portinari sempre representava como sendo o tesouro das memórias das famílias, né, onde elas guardavam o cachinho de cabelo da menina, o cachimbo do avô, né? Era a memória dos humildes. Esse baúzinho integra a iconografia de Portinari. A gente encontra ele ao longo de toda a obra, né? E a série Retirantes, vamos mostrar logo uma das mais impactantes de todas. Elas estão no Museu de Arte de São Paulo, no MASP, né? E vou mostrar a criança morta aqui. E vou mostrar como Portinari nos fala e como que ele via os retirantes, né? Aqui uma outra obra, cujo título é Retirantes mesmo, também no Museu de Arte de São Paulo, e esse texto, né, que ele deixou no diário dele. Desde menino, tenho vivido o drama dos retirantes. Como deixar de fixar em meus quadros aquilo que fez parte da minha infância, de minha vida e a minha esperança de ver uma vida melhor para os homens que trabalham a terra? Isso aqui é o sentimento dele, né? E eu escolhi também um historiador de arte importante brasileiro, né, baiano, que é o Clarivaldo Prado Valadares, que, para ele, a verdadeira via sacra de Portinari são os retirantes, é a série Retirantes. Né? A gente sabe que tem 2 vias sacras que Portinari fez, uma na Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte, e a outra em Batatais, que é ali pertinho de Brodowski, a igreja onde ele foi batizado. Né? Então, vamos ouvir o Clarival falar isso. A verdadeira via sacra de Portinari, que é inteiramente fora do padrão, assim, da ideia narrativa de uma via sacra, é a sua série dos Retirantes. Isto é que é a via sacra de Portinari. É poucos museus do mundo, eu lhe digo, tem uma série tão dramática sobre o homem da sua terra como os Retirantes, no Museu de Arte de São Paulo. Essa série Retirantes, ela faz parte, na verdade, de uma caudalosa vertente de denúncia de miséria e injustiça social, e eu gostaria de mostrar para vocês um resumo dessa vertente, né? Eu acho que a gente falar de um pintor e não mostrar a obra dele não seria bom. Então, vamos ver um pouquinho a obra dele, né, nessa temática. Ele fez todo com fundo de música. Esse fundo de música nós colocamos. Eu não estou me lembrando agora qual é a peça de música. Vamos lembrar já.
Essa é Rabeca Triste, se eu não me engano, de Guerra Peixe. Eu posso estar equivocado, mas eu acho que é isso. Essa é Marlos Nobre. Congelou? Não, não congelou, não. É. Eu dei um tempo aqui, dramático aqui, porque a gente tem que respirar depois de ver uma coisa dessa, né? E esse testemunho de Drummond também é tão bonito, né? Um cântico auroral, né? Sobre as misérias do mundo. E eu tinha falado no início sobre um dos intelectuais que eu mais admiro no Brasil de hoje, né? Que é o mais jovem presidente da Academia Brasileira de Letras, o Marco Lucchesi. No ano passado, eu estava no FLI Araxá e fiz uma palestra como essa, e o Marco estava na plateia. E quando acabou, ele deu um pequeno depoimento para uma repórter que estava lá, que eu queria compartilhar com vocês. É isso que me liga a Portinari, essa visão profunda de que é preciso transformar o Brasil, que é preciso atravessar essa zona de sombra, encontrar coragem e pronunciar através não da cultura do ódio, porque não pode haver ódio e cultura juntos, mas de uma cultura da paz. Essa cultura da paz será alcançada nas escolas, pela arte, pela construção de um Brasil novo, atento, sensível, republicano até a última capilaridade. É isso que eu amo em Portinari. Agora, eu queria que a gente se reportasse a 1947, em Buenos Aires, viu, Mário Mauer, aqui? Vamos relembrar aqui a sua terra aqui. Portinari faz uma conferência chamada O Sentido Social da Arte, né? Ele fala a intelectuais e artistas argentinos e uruguaios naquele momento. E ele diz isso aqui, que eu acho que, se você me perguntar, me diga em meia lauda o que é Portinari, eu diria isto, né? Uma pintura que não fala ao coração não é arte, porque só ele a entende. Só o coração nos poderá tornar melhores. E é esta a grande função da arte. Então, isso nos traz também, agora, a fazer uma ligação entre compaixão e religiosidade. Então, um assunto talvez menos conhecido, né? Essa questão da religiosidade de Portinari, eu queria falar um minuto com vocês sobre isso, porque está profundamente ligado à questão dessa compaixão. Quando a gente pensa na obra de Portinari, quando a gente passa em revista assim, né? Essa produção fantástica dele, né? Às vezes, pessoas perguntam assim, mas qual é a unidade na obra de Portinari? Porque o Calado, inclusive, num determinado momento, fala, quando você vê a obra de Portinari, parece que você está olhando para 100 pintores, né? E uma vez me perguntaram isso, qual é a unidade na obra dele? E eu respondi sem hesitar, falei, é o sentimento, né? É o humanismo, é a profunda compaixão pelo ser humano, pela vida humana, pelo sagrado da vida, né? Então, essa compaixão pelo sagrado da vida, o que poderia ser isso, senão a religiosidade mais autêntica, mais profunda? E aqui eu queria passar a palavra para alguém com muito mais competência e muito mais conhecimento do que eu, para falar sobre a pintura e sobre a religiosidade na pintura de Portinari, que é o professor Israel Pedrosa, saudoso amigo, foi aluno de Portinari, pintor, autor daquele livro
famoso, né, da cor à cor inexistente. Pedrosa foi um grande mentor para mim, para o projeto Portinari. Vamos ver o que ele nos fala sobre a religiosidade e sobre a pintura sacra de Portinari. O mais importante dos murais de Portinari, né, é o São Francisco, né, da Pampulha. O que ele realizou com São Francisco da Pampulha é algo assim extraordinariamente belo, extraordinariamente forte e que não encontra paralelo na pintura mundial, né, do período, num período em que se acreditava que a pintura sacra já estava liquidada, já era algo descartada, né, e que mesmo a pintura mural já havia saído assim do vocabulário das manifestações artísticas do período. O São Francisco da Pampulha surge, né, como um renascimento de todas essas possibilidades da herança cultural, tanto do pré-renascentismo quanto do renascentismo, e é uma evidência assim, também das possibilidades da renovação formal, né, dos movimentos de vanguarda dos séculos XIX e XX. O altar da Pampulha, vou mostrar aqui, né, é de 1944, eu me lembro bem, nós estávamos em Belo Horizonte, eu tinha 5 anos de idade, minha mãe dizia para tomar muito cuidado com aquela lagoa que tinha um caramujo lá venenoso, né, que era a esquistossomose, né, não sei se ainda existe. E, então, o Pedrosa situa, né, esse São Francisco, isso aqui foi uma polêmica tremenda, né? O arcebispo de Belo Horizonte, que era uma das cidades mais conservadoras do Brasil, ele se coloca em guerra contra a Igreja da Pampulha, né? Também não é para menos, quer dizer, você tem um prefeito de Belo Horizonte suficientemente louco para convidar 2 comunistas para fazer uma igreja, né? Esse prefeito se chamava Juscelino Kubitschek, né? Então, a igreja passou 13 anos sem ser consagrada, né? Sem poder ter nenhum rito religioso ali dentro. E nós temos nos documentos do projeto Portinari toda a guerra que surgiu, né, com os artistas e os intelectuais, né, que protestavam com relação a esse estado de coisas. E, falando ainda na religiosidade, Portinari tinha uma admiração imensa por um pintor alemão chamado Matthias Grünewald. E o Matthias Grünewald fez um Cristo extraordinário, que está em Colmar, uma cidade da Alsácia, na França, né? Faz parte do retábulo de Isenheim. Isenheim era um monastério-hospital dedicado a Santo Antônio. E Grünewald recebe a encomenda de um mecenas italiano. Eu vou mostrar a obra aqui. Vocês vão ver, é uma obra de 1500 e pouco, né? Mas você tem a impressão que é uma obra expressionista, absolutamente singular, inusitada para aquele período, para aquela época. Além de ser belíssima, né? Aqui vocês veem o retábulo, né? Então vocês têm aqui São João, vocês têm ali a Virgem Maria, você tem Madalena ajoelhada aos pés do Cristo, né? Tem todo... Se você entrar no Wikipedia e botar Cristo de Grünewald, você vai ter toda a história dessa obra maravilhosa, né? E o que aconteceu? Isso aí, já no fim da vida, né, nos últimos meses de vida, meu pai foi me visitar em Paris, eu estava estudando em Paris, ele foi me visitar e aproveitou para dar uma esticada até Colmar. Quando ele chega no museu, o museu tinha acabado de fechar. Ele tenta convencer o vigia, mas ali, aquela coisa germânica, disciplinada, né, ele não consegue entrar. Então, ele olha para o Cristo do Grünewald pela fresta da porta, né? E faz 2 poemas. Eu vou mostrar um dos poemas aqui para vocês. Não, vou te interromper 2 segundos. Acho que a Vera está com a mãozinha levantada. Sim, diga, Vera. Está com o microfone desligado. Tem que ligar. Posso prosseguir? Acho que pode. A gente pode, no final pode também, né? Então, eu vou mostrar o poema para vocês, porque tem uma parte aqui extremamente comovente, que é a parte final, não é? Olha, eu vou ler aqui. Morto, mas ainda caminhando, quis te ver. Morto, mas ainda caminhando, é porque ele estava num período de grande melancolia, né, no início da vida dele, né? Não importa se fecharam a entrada, não quiseram que te visse, maus ventos sopraram, vi-te do buraco da luz, vi-te na asa do sol, vi-te no espaço como uma asa,
Vi-te brincando com as crianças, vi o circo ao teu redor. Senti aqueles mesmos ventos dos subterrâneos que penetraste. Senti-os sob os meus pés, povoados de assombrações. Querem escapulir da sombra. No dia de lua nova, te levei a poeira vermelha do meu povoado. Era só o que tinha. Isso aqui é extremamente comovente, porque são os momentos finais dele, né? Ele morreu logo depois, em fevereiro, né? E aqui, ainda continuando com esse tema da religiosidade, eu não poderia deixar de falar na mãe do Nono, né? na Noninha, como a gente chamava ela, né? Quer dizer, a avó de Portinari, Dona Pelegrina. Ele tinha, assim, uma ternura imensa. Eu nem preciso dizer isso, basta olhar para essa foto dos dois, você sente essa ternura saindo da foto, né? E o que aconteceu com ela? Quando ela estava bem velhinha, ela quebrou o fêmur. E lá em Brodowski não havia condições médicas, né? Não havia possibilidades. Ela ficou entrevada numa cama e caiu em depressão porque não podia mais ir à igreja, né? E aí meu pai disse a ela: olha, não fica assim não, Nona, eu vou fazer uma capelinha para você aqui no seu quarto. E ele faz essa capelinha extraordinária que está lá até hoje. Aliás, eu recomendo vocês visitarem o Museu de Brodowski, fica a 20 minutos de Ribeirão Preto. É uma joia brasileira esse museu, né? E essa capelinha tem uma particularidade, é que todos esses santos e santas que vocês estão vendo aí, quem posou foram os netos e netas e até bisnetos, porque eu posei para aquele menino Jesus lá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês esse menino Jesus aqui, ó, que está aqui no colo de Santo Antônio, está vendo? Aqui a tia Ida, representando Santa Luzia, que é a protetora dos olhos, né? Aqui o tio Zé, como São Pedro. Aqui é minha mãe, como Santa Isabel. Aqui a tia Olga, que foi a última irmã de Portinari, que morreu no ano passado, com 100 anos, né? A tia Olga como Nossa Senhora, né? Então, você imagina a emoção dessa velhinha ao chegar, né? Ao acordar e se ver diante de uma capelinha em que os santos são a sua família, né? E aqui eu vou ler também esse texto da Diná Silveira de Queiroz, que eu acho que demonstra, né, que esse paradoxo eventual que se poderia levantar de um pintor comunista que pinta a pintura sacra com tanto fervor, né, quase com misticismo, não se sustenta de pé, né? Ela diz assim, ó: dizia-se materialista, mas os santos, de certo, não acreditavam. Quem pintou aquela maravilhosa Pampulha, quem tinha o dom de transmitir o místico num São Francisco, quem exprimiu, como só Candinho fez, a tortura e a vocação de santidade em suas figuras, muito rezou através de seus pincéis. São eles, os santos retratados por Portinari, que o levarão para a grande comunhão. O menino de Brodowski, tão miúdo, tão Candinho, será alçado por aquela grande mão de nosso Pai, a poderosa mão a que ele se entregava com assombro de cada vez que pintasse uma figura pujante. E lá em Brodowski, vocês têm também, em frente ao museu, o museu é onde moravam meus avós, né? O governo do estado tombou e ficou sendo o Museu Casa de Portinari. Vocês têm uma capelinha, a capelinha de Santo Antônio, em frente, que tem um Santo Antônio maravilhoso. Aliás, esse menino Jesus aqui fui eu que posei também. Aqui. E esse Santo Antônio, quem posou foi um pintor de São Paulo, amigo de meu pai, chamado José Moraes. E aqui o doutor Alceu Amoroso Lima, que foi um dos principais pensadores católicos brasileiros, né? Ele fez um prefácio para o livro que nós publicamos, Portinari e Arte Sacra, em que ele desmonta, né, esse aparente paradoxo, né, de um artista de esquerda que pinta a pintura sacra com tanto fervor. E tem um trecho lá que eu selecionei para vocês, que eu acho lindo. Ele diz assim: mas é na pequenina Brodowski, entre o Santo Antônio da humilde capelinha da praça e os santos da velha nona, e a conversa com essa gente boa e simples, como pão quente, que parece saída diretamente das mãos de Deus, sem contaminação com o mundo, que penso ter encontrado o segredo do mais ilustre e controvertido dos nossos pintores. Bom, isso aqui finaliza, então, essa primeira parte, né? E eu queria agora falar um pouquinho sobre Guerra e Paz.
Vamos falar um pouco, porque é uma outra manifestação de compaixão, dessa vez muito mais universal, né? Portinari fez aquilo que o escritor russo Tolstói recomendava, né? Se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Ele começa pintando ali o que ele vê à volta dele, em Brodowski, né? E vai terminar na ONU, né? Nas Nações Unidas, né? Tanto que você tem no painel da guerra, várias vezes, eu acho que são 8 vezes, a representação da iconografia católica da Pietà, da mãe com o filho morto ao colo. Só que ali você vê muito bem que não é mais uma mãe nordestina, não é mais uma retirante, né? É uma mãe universal. E da mesma forma, no painel da paz, as crianças que ali brincam não são mais meninos de Brodowski. Tem até um coral de crianças de todas as cores, né? Ali você vê claramente, né? E para introduzir esse tema do Guerra e Paz, eu pego aqui novamente daquele discurso de Buenos Aires, né? Aliás, cujo título era O Sentido Social da Arte, o que o Portinari nos fala? As coisas comoventes ferem de morte o artista, e sua única salvação é retransmitir a mensagem que recebe. Eu pergunto, quais são as coisas comoventes neste mundo de hoje? Não são, por acaso, as tragédias provocadas pelas guerras, as tragédias provocadas pela desigualdade, pelas injustiças e pela fome? Haverá na natureza qualquer coisa que grite mais alto ao coração do que isso? Então, não é de se espantar que, quando a ONU... Eu vou falar um pouquinho agora da criação da ONU, né? A ONU foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial, com a missão de evitar que as futuras gerações passassem pelo imenso sofrimento das 2 guerras mundiais do século XX, né? Então, esse primeiro secretário-geral era um norueguês, Trygve Lie. A Noruega é um país da paz, né? Um país que luta muito pela paz. Ele faz um apelo a todos os países membros para que cada um doasse uma obra de arte à nova sede da ONU em Nova York, uma obra de arte que pudesse testemunhar da cultura e da arte daquele país. Então, os países começam a escolher seus artistas, né? Portinari é escolhido pelo governo brasileiro e ele recebe uma lista de temas e escolhe o tema de toda a sua vida, que é Guerra e Paz, né? Vamos ver um pouquinho como é que foi isso. Os painéis Guerra e Paz são a maior obra mural de Portinari, mas se destacam menos pelo tamanho e mais pelo valor simbólico do tema e do lugar para onde foram concebidos, a entrada da Assembleia Geral da ONU. Nesses painéis gigantescos, colocados frente a frente, com um impacto visual arrebatador, Portinari apresenta mais do que uma visão estética do tema. Ele articula ideias que jogam luz nova sobre questões imemoriais. Em 1952, o Brasil foi convidado a doar uma obra de arte para o novo prédio da ONU. O Itamaraty escolheu Portinari e o pintor elegeu o tema. Aqui vocês veem, Portinari era um homem pequeno, ele tinha 1,54 m, puxava de uma perna, né? Ele tinha uma perna mais curta do que a outra, tinha uma saúde frágil também. Você vê ele aqui enfrentando essa monumental pintura, são 280 metros quadrados de pintura. Pintura a óleo sobre madeira compensado naval, né? Tinha 6 centímetros de espessura, esse compensado naval. Isso aqui é um galpão, ele não tinha ateliê que tivesse um porte para criar uma obra dessas dimensões, né? Então, esse ateliê aqui era um galpão da antiga TV Tupi, que o Assis Chateaubriand emprestou para ele, né? E aqui, então, ele fazia em pedaços. Vocês estão vendo Guerra e Paz, cada um dos 2 painéis tem 14 pedaços. Cada pedaço mede 5 metros de largura por 2,5 metros de altura, né? Os painéis têm 14 metros de altura, né? Agora, no meio desse trabalho aqui, acontece um drama. Ele estava proibido de pintar, estava usando lápis de cor, e, nesse momento, ele recebe a incumbência do governo brasileiro de fazer os painéis Guerra e Paz. É um presente que o governo brasileiro iria dar à ONU. Agora, você imagine o drama desse homem que sabe que, se ele voltar a usar as tintas proibidas, ele vai morrer. E que se vê diante da maior oportunidade da vida dele de passar a mensagem de paz. Ele abandona as recomendações médicas, pega os mesmos pincéis, as mesmas tintas, o Bianco, inclusive, que trabalhava com ele,
fez um depoimento para nós em que ele disse que o Portinari pintou painéis de 14 metros de altura como se fossem quadros de cavalete, com os mesmos pincéis. Não usou pincéis maiores, não usou outro tipo de tinta, nada. Cada centímetro quadrado ali tem a pincelada dele. Então, você tem uma trajetória de amor, né? Eu escolhi também um recorte de jornal aqui no nosso acervo documental, né, em que ele declara isso: estou proibido de viver, né? Aí ele estava tentando lutar contra essa intoxicação, que era principalmente o chumbo, né? O branco, chamado branco de prata, é puro chumbo, e é a cor que tem o tubo maior de todos, porque é a cor que você mistura com todas as outras cores, né? Então, depois que ele faleceu, a gente encontrou essas luvas todas sujas de tinta no armário, né? Foi uma luta muito grande, né? Então, como é que começa o projeto Guerra e Paz, né? O projeto Guerra e Paz começa um ano antes do centenário de nascimento de Portinari. Em 2002, eu vou à ONU para propor que eles façam uma exposição com os estudos de Guerra e Paz. Portinari, durante 4 anos, fez mais de 200 estudos, né, dos mais variados tamanhos e técnicas e suportes, né? E a minha ideia era fazer essa exposição ali junto aos painéis. Só que eu não percebi que um ano antes tinha acontecido uma tragédia em Nova York, que foi aquele atentado das Torres Gêmeas. E, em consequência daquilo, as normas de segurança na ONU ficaram tão severas, né, que não havia possibilidade nem de colocar um selo postal numa parede lá. Eu fiquei, evidentemente, decepcionado com isso, mas me conformei. Nós fizemos outras comemorações em 2003, no centenário de nascimento, e passaram-se os anos até 2007. E 2007 foi o 50º da instalação dos painéis, né? E aí nos ocorreu que era o momento de fazer alguma coisa, e o Itamaraty publicou um livro com todos os discursos de abertura. Vocês sabem que o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU cabe sempre ao Brasil, por tradição, né? Então, tem um livro, eu olhei os 49 discursos até então, né? Até esse cinquentenário de 2007, e fiquei chocado de ver que nenhum deles fazia qualquer menção ao Guerra e Paz. Nem sequer o primeiro deles, em 1957, né, e a Assembleia acontecia 2 semanas depois da instalação daqueles 2 gigantes ali, na entrada da Assembleia, né, e o discurso brasileiro não citava os painéis. Eu fui olhar, quem tinha proferido aquele discurso era Oswaldo Aranha, grande estadista brasileiro, que inclusive era amigo de Portinari, foi retratado por Portinari, né? Mas aqui qual é a explicação para isso, né? É que aquele momento, vocês se lembram, nós estamos falando de 57, era a Guerra Fria, era o macartismo, né? Portinari era um artista de esquerda, ele inclusive não consegue, não lhe dão o visto de entrada, né? Porque embora a ONU seja território internacional, ali está em Nova York, tem que ter o visto para entrar nos Estados Unidos. Ele inclusive, morre sem a emoção de jamais ver os seus painéis Guerra e Paz instalados. Então, eu estava com essa impressão, quando eu sentei ali na Assembleia Geral, né, dessa tristeza, porque está certo que em 1957 não se pudesse, não fosse de bom tom mencionar o Guerra e Paz. Mas e depois, na década de 60, na década de 70, na década de 80, né, continuou essa omissão. Então, nesse discurso que vocês vão ver agora, que foi o de 2007, pela primeira vez o discurso brasileiro citava Guerra e Paz. Senhoras e senhores, ao entrar neste prédio, os delegados podem ver uma obra de arte presenteada pelo Brasil às Nações Unidas há 50 anos. Trata-se dos murais Guerra e Paz, pintados pelo grande artista brasileiro Cândido Portinari. O sofrimento expresso no mural que retrata a guerra e nos remete à alta responsabilidade das Nações Unidas de afastar o risco de conflitos armados. O segundo mural revela que a paz vai muito além da ausência da guerra. Pressupõe bem-estar, saúde
e um convívio harmonioso com a natureza. Pressupõe justiça social, liberdade e superação dos flagelos da fome e da pobreza. Não é por acaso que o mural Guerra está colocado de frente para quem chega e o mural Paz para quem sai. A mensagem do artista é singela, mas poderosa. Transformar aflições em esperança. Guerra em paz. É a essência da missão das Nações Unidas. O Brasil continuará a trabalhar para que essa expectativa tão elevada se torne definitivamente realidade. Muito obrigado. Nesse momento, né, eu descubro também que a ONU ia passar por uma reforma profunda que ia levar vários anos. Estava estimado em 2 bilhões de dólares, inclusive, e que as obras de arte teriam que ser retiradas. Eu senti, então, que aquele velho sonho, né, que eu nutria desde os meus 18 anos, né, quando os painéis foram inaugurados por Juscelino no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, quem sabe poderia se tornar realidade, né? Aí eu não tenho tempo de contar todos os procedimentos, todas as tratativas, mas eu queria responder a uma questão que eu acho que é uma questão que surge de uma forma pungente aqui, né? Esses painéis foram pintados há mais de 50 anos. Será que eles continuam atuais? E eu acho que uma imagem pode responder essa pergunta, né? E vejam bem, essa imagem é uma imagem pré-pandemia, né? Eu acho que agora os painéis Guerra e Paz adquirem um simbolismo ainda mais pungente, né? Com todas as reflexões a que nós fomos obrigados, né? Nessa tragédia que nós estamos vivendo no mundo todo, repensar novas formas de relações, né? Conosco mesmos, com o próximo, com o planeta, com o divino, né? Repensar como vai ser, né? E a esperança de que seja diferente, né? Então, Guerra e Paz, a gente poderia até arriscar dizer que estão simbolizando mais do que Guerra e Paz, estão simbolizando o bem e o mal. Aliás, vocês reparem que no painel da guerra não há um único uniforme, uma única arma, não há soldados, não há metralhadoras, não há tanques, só sofrimento das populações civis, né? E aí eu tive, novamente, para falar mais sobre essa atualidade, eu tive a surpresa de ver que uma das mais importantes revistas de pesquisa médica do mundo, que é o The Lancet, ao celebrar, ao marcar, digamos assim, porque o atentado das Torres Gêmeas é uma tragédia que não se celebra, né, que se marca, os 10 anos, né, em 2011, fizeram uma edição especial em que a capa e a contracapa do The Lancet são Guerra e Paz. Isso foi uma coisa que eu não sabia, né? Mas fiquei assim muito comovido, imaginando que você, pelo mundo inteiro, nas salas de consultórios médicos, né, nas salas de espera, você teria sobre a mesa a revista The Lancet, com um artista brasileiro ali estampado na capa e na contracapa, né? E o editorial se debruçava sobre o discurso do presidente Lula e sobre a importância da ONU, né? Como na pungente mensagem final de Portinari. E aqui eu queria lembrar também o saudoso José Lins do Rego, grande escritor nordestino, né, que disse isso aqui sobre Guerra e Paz, né? Novamente aqui ligando a religiosidade, né, de Portinari. Então, vamos ver como é que foi a inauguração de Guerra e Paz, qual foi a reação do público aqui. Eu estou pulando todo o projeto Guerra e Paz, né? As tratativas. Uma vez no Brasil, em 1956. Juscelino com Portinari aí na inauguração. A inauguração teve a presença do presidente Juscelino e de Portinari. Em seguida, os painéis foram para o prédio da ONU em Nova York, como presidente do Brasil às Nações Unidas. Meio século depois, estão de volta para serem restaurados. Expressar a felicidade que nós estamos sentindo nesse momento de ter conseguido, né, trazer esse presente, né, para o povo brasileiro, né? A exposição dos painéis Guerra e Paz no Brasil começou no dia 22 de dezembro e terminou nesta quinta, 6 de janeiro. Por aqui, pelo Teatro Municipal, passaram mais de 40 mil pessoas. A reação de todas, muita emoção.
fantástico. Maravilhoso. Veja quanto deslumbre no rosto de a atriz Nicete Bruno viu os painéis pela primeira vez, tinha 15 anos. Estava comovida. Nós estamos vendo o povo participando desse momento. Eles despertando neles essa emoção de vislumbrar e estar próximo de uma obra realmente de arte. Uma obra que mostra o sonho de um mundo melhor. De acreditar na paz, de que a paz é possível, desde que os homens queiram, né? E aqui tem uma emoção imensa que eu não vou esquecer nunca, foi de ver o maior teatro da cidade do Rio de Janeiro, lotado, todo mundo de pé, aplaudindo não um balé ou um concerto, mas duas pinturas, né? Em seguida, nós promovemos a restauração dos painéis. Isso foi uma exigência da ONU, foi uma condição para o empréstimo, né? Que nós os restaurássemos aqui no Brasil, e a gente fez uma restauração com um ateliê aberto, que durou 4 meses, ali no Palácio Gustavo Capanema, na Avenida Graça Aranha, o ateliê aberto ao público. Então, a gente recebia crianças e jovens, escolas do Brasil inteiro. A gente montou oficinas para mostrar como é que se restaura uma grande obra de arte, o que é um pigmento, o que é o suporte, quais são as técnicas físico-químicas, né? Aqui vocês veem a equipe de restauro celebrando. Foram 18 restauradores brasileiros, comandados por 2 professores da UFRJ, né? O Edson Mota Júnior e o Cláudio Valério Teixeira. Aqui vocês veem a turma toda junta aqui. E aqui o depoimento deles. Para mim, de modo particular, foi muito emocionante. Eu morava ao lado do ateliê em Botafogo, e eu, criança, ia no ateliê. Ele permitia que a gente entrasse no ateliê. Eu tive até a oportunidade, na época, de preparar os pigmentos brancos para ele, misturar com óleo. Então é uma coisa, para mim, muito emocionante. E agora está como restaurador, restaurando os painéis Guerra e Paz. Diz uma restauradora inglesa, Sarah Walden, que a grande tarefa do restaurador é encontrar o fantasma do artista e perguntar a esse fantasma: honrei a sua obra? E toda vez que eu saía do Gustavo Capanema, eu fazia essa pergunta secretamente ao Portinari: meu caro Candinho, eu, afinal de contas, honrei ou não o seu legado? E aqui vocês têm a oficina, né, de físico-química, aqui, como é que era, né, a curiosidade das pessoas. Vocês tinham um público de todas as idades e que vinha do Brasil todo, e alguns até do estrangeiro, né, que estavam de passagem aqui. Ali atrás está a Adriana Helena, ó, escondidinha ali. A Adriana Helena é uma professora da Unifor, da Universidade de Fortaleza, nossa parceira, nossa amiga. Olha, eu vou mostrar o próximo filme, uma condição de vocês não caçoarem da minha gravata, hein? É uma gravata que é filha única, que foi pintada por meu pai, que eu só uso em ocasiões excepcionais. Assim. Tem uma gaveta especial para ela aqui. Aqui vocês veem, são crianças de escola pública, de escola privada, de todos os tipos, crianças e jovens, né? Fazendo trabalhos, né, de releituras de Portinari. Não é só assistir às oficinas da restauração, não. Está ativamente engajados. Essas fitinhas que vocês estão vendo penduradas aí atrás são fitinhas em que cada uma escreve a sua mensagem de paz. O que é a paz para eles, né? Bom, aí nós ficamos 1 ano, praticamente, tentando viabilizar, levar a Guerra e Paz para São Paulo. E finalmente conseguimos, né, um lugar maravilhoso, que é o Memorial da América Latina,
lugar de Oscar Niemeyer, de Darcy Ribeiro, né? E aqui nós escolhemos também porque esse memorial fica ao lado vamos dizer, das grandes estações de ônibus, de metrô, então você pode ter o povo todo. E você tinha essas filas intermináveis, né? Filas de dia, filas de noite, né? Foi uma coisa inesquecível. Aqui a gente fez, como se diz, barba, cabelo e bigode, porque além dos 2 painéis, nós tínhamos uma sala para os estudos, tinha na biblioteca nós tínhamos toda uma parte documental. Foi realmente inesquecível essa exposição. E aí nós lutamos bastante, levamos para Belo Horizonte no ano seguinte, para o Cine Teatro Brasil. Eu queria muito levar para o Nordeste, né? Não consegui os recursos necessários para levar os painéis originais, mas consegui levar todo o resto da exposição para a Unifor, para a Universidade de Fortaleza. E fizemos 2 réplicas em tamanho natural, com 14 metros de altura, que ficaram lado a lado da entrada principal da universidade. Foi uma coisa também muito emocionante. E no ano seguinte a gente conseguiu levar o Guerra e Paz para um dos lugares mais nobres, como espaços expositivos, do mundo todo, que é o Salão de Honra do Grand Palais, em Paris, né? Aqui vocês veem o banner que tinha na rua, né? E aqui nós chegamos ao slide final, que é que no ano seguinte, em 2015, foi a devolução de Guerra e Paz para a ONU. E a Bia Lessa fez uma cerimônia espetáculo maravilhosa, emocionante, né? E nessa cerimônia espetáculo, para essa cerimônia espetáculo, a gente teve a honra de ter o salão, o grande salão da Assembleia Geral da ONU, entregue a nós para fazer essa cerimônia. Mas o que eu queria mostrar para vocês, para encerrar essa live, é que o discurso de abertura dessa cerimônia foi proferido por uma pessoa que eu nunca imaginei que faria isso, né? E que me causou uma emoção também inesquecível. Vocês vão ver quem é. Ladies and gentlemen, please welcome the Secretary General of the United Nations, His Excellency Mr. Ban Ki-moon. Your Excellency, Ambassador Antonio de Aguirre Patriota, permanent representative of the Federative Republic of Brazil to the United Nations, Excellencies, Professor João Candido Portinari, Mr. Bia Lessa, Ceremony Show Director, Mr. Francisco Bosco, President of FUNARTE, Ms. Maria Duarte, Executive Director of the War and Peace Project, distinguished guests, ladies and gentlemen, boa noite. Thank you so much for joining us at this momentous celebration. Today we say, welcome home to 2 of the most meaningful works that the United Nations is honored to host. I thank Ambassador Antonio de Aguirre Patriota and the staff of the Permanent Mission of Brazil for this wonderful event. War and Peace are more than magnificent works of art. They are Portinari's call to action. Thanks to him, all leaders who enter the United Nations see the terrible toll of war and the universal dream for peace. I am deeply grateful to Projecto Portinari and the Brazilian government for the restoration. I'm delighted that in Rio, this process was open to the public and that these works were also exhibited in Sao Paulo, Belo Horizonte, and Paris. I visited Brazil when the murals were there in 2011. At the time, I said that Brazil
had a much more important guest than me. I meant War and Peace. As you know, Portinari himself was warned by his doctors to stop working on the murals because he was becoming sick from the lead paint. But he refused, and he literally gave his life to finish these masterpieces. He never lived to see them installed. Ladies and gentlemen, please join me in a moment of silence to honor the memory of this visionary artist. Thank you. Portinari is no longer alive, but his legacy will live forever at the United Nations. Let us realize his vision and move from war to peace. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you. Pronto, gente. Eu tô... Em que ano foi isso? Isso aqui foi em 2015. 2015. Foi em setembro de 2015. E a restauração foi que ano? A restauração foi em 2010. Foi logo depois que os painéis foram expostos no Teatro Municipal. Não, perdão, acho que foi 2011. 2011. Foi 2011, 2012 foi São Paulo, 2013 foi Belo Horizonte, 2014 Paris e 2015 a volta dos painéis. Que beleza. Então, as ordens aqui, por que vocês quiserem. Deixa eu descompartilhar a tela, ou talvez eu deixe a tela aí, porque pode ser que para responder alguma pergunta a gente precise de algum outro slide que esteja. Você desligar, porque a gente consegue ver... Pode desligar, né? Então, vou desligar aqui, pronto. Aqui eu estou vendo vocês. Né? Eu queria parabenizar, né, o senhor primeiro. Agora é chique, o senhor. Foi 1h15, viu, Lulu? Eu estava contando aqui o tempo, para não abusar de vocês. Tive várias apresentações suas, né, obviamente, mas eu acho que você me surpreendeu novamente. Acho que, sem dúvidas, assim, você honra muito o trabalho do seu pai. Obrigado. E eu tenho, assim, muito prazer de compartilhar, assim, de saber as coisas que você faz. E também, assim, acho que uma coisa para trazer de início da discussão é já dizer que a gente consegue ver, né, pela apresentação. Acho que a diferença de você ter alguém que é muito apaixonado pelo que faz e pelos sentimentos do seu pai, assim, e da sua família. Transforma, assim, a apresentação, porque é a sua história também, né? Tudo que você traz. Então, fica mais lindo de se ver ainda. Sem paixão não tem solução. E também falar um pouquinho antes da gente iniciar, né, fazer o meu trabalho de trás, falar do Arte na Veia, Medicina, Humanidades e Arte. Humanidade, Medicina e Arte, às vezes eu confundo a ordem, que é esse grupo, né, que a gente se dispôs a hoje trazer aqui. Que a gente se encontra, são de alunos, a gente tem de outras faculdades também, não só da Estácio, para trazer esse tipo de discussão e trazer um pouco dessa humanização, assim, da medicina que acho que falta em todos os âmbitos, né? Não só da medicina. Está faltando essa compaixão, essa paz, essa humanização. Com certeza, Lulu. O nosso trabalho, assim, que a gente tem feito é isso, trazer poemas, pessoas, né, que a gente
autores, enfim, e pessoas que trabalham com a arte ou que se expressam, e trazer um pouco para esse lado humano, né, da medicina. Eu achei legal você... Eu já tem pessoas falando aqui, peraí, que eu agora fiquei... Vou ler os comentários, então, e aí a gente inicia a discussão. Você viu a revista The Lancet? Oi? A revista The Lancet é uma... Exato, é a história dele, né, da doença mesmo. A ligação com a medicina, né? Ali uma das mais importantes revistas de pesquisa médica, né? Que escolhe o Guerra e Paz para comemorar os 10 anos das Torres Gêmeas, né? Então, os comentários que estão aqui são só te elogiando. Aí, como você não está vendo, eu vou printar e te mandar. Eu te agradeço, Vivi. Tá bom. Só pessoas te elogiando muito. Obrigado. Acho que a gente pode iniciar assim a discussão. Né? Lisa, pode falar? Pode, lógico. Então, meu nome é Ana, para quem a gente não é a gente é do grupo, né, Arte na Veia. Eu sou professora na Estácio, também médica no FRJ. A gente tem esse trabalho com os alunos que dá muita satisfação para a gente, porque essa apresentação acho que é um ponto dos mais altos, né? Talvez o ponto alto do nosso grupo, essa sua apresentação. A possibilidade que a gente vai ter de trabalhar muito com narrativas médicas, os quadros do seu pai, eu acho que permitem que a gente construa narrativa com esses meninos, que possam criar histórias baseadas nos quadros, e toda essa questão da coisa da justiça social que ele coloca. Aí eu não vou poder deixar de falar uma coisa ontem que me surpreendeu de uma forma tão absurdamente negativa, que eu vou colocar para vocês. Vendo essa apresentação sua, os quadros do seu pai, as falas sobre ele. Ontem eu recebia da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu sou cardiologista e também trabalho com a questão de literatura. Eu recebi uma postagem da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que graças a Deus eu não faço parte, mas eu recebi, em que o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia está ao lado do nosso presidente atual, só faltou fazendo arminhas. E isso é de uma forma tão... E como é que a gente fala de humanidades? Às vezes a gente fala de humanidades, as pessoas às vezes também usam esses termos humanidades da boca para fora e achando que isso vai melhorar, porque tem que compreender como é que pode uma sociedade de cardiologia brasileira, representante dos cardiologistas, teoricamente, estarem fazendo esse tipo de propaganda no momento em que 140 mil pessoas são mortas, que a Amazônia é queimada, que o Pantanal é queimado, que a educação é só vilipendiada, que a saúde também. Então, assim, às vezes a gente tem que fazer esse trabalho, é um trabalho de resistência, viu? Porque é um ataque atrás do outro. E a gente faz isso, os nossos próprios colegas, alguns com vários títulos, com várias coisas, e aí é isso. Então, eu queria te agradecer muito. A gente vai, se possível, usar várias partes da sua apresentação com os alunos, com os professores, para a gente mostrar essa sensibilidade nessas obras, a importância de estar do lado dos que a gente atende a maior parte do tempo, que não tem poucas chances. Tem poucas chances dessa vida. Doutora Ana, deixa eu lhe dizer... Acho que você está com a tela compartilhada. 2 segundos. Posso responder? Tem alguma coisa aqui que está... A tela está compartilhada? Deixa eu ver. Eu tinha tirado... Solicitar aqui. Não está não. A minha tela não está compartilhada, não. Tem alguma coisa aqui que entrou aqui. Entrou uma Humanidades, Medicina e Arte convida João Cândido Portinari. Isso aqui acho que é aquela página de inscrição na live que entrou aqui, não é? Eu não sei por quê. Deixa eu ver. Acho que você pode fechar essa, não tem problema não. Fechar aqui? Será que não vai fechar tudo, não? Deixa eu ver. Não. Se fechar tudo, a gente abre. Na verdade, é a Cristina Pontelli que fez o compartilhamento. Opa, então... Tá? Então, é só ela descompartilhar, tá bom? Eu não tenho controle. Tá. Eu estava falando com a doutora Ana.
Da parte, quer dizer, eu não sei por onde você está visualizando, né? Mas tem um lugarzinho que tem uma setinha. Mas não tem problema, não tá. Só fiz o comentário só. Eu levantei minha mão só para do lado de sair. Com a palavra, eu só dizer, olha, eu sou artista plástica, estudante de técnica de restauração, e eu estou decididamente emocionada pelo trabalho do seu pai. Eu conhecia, mas eu não avaliava a pessoa. Muito obrigado. E sabe aquele orgulho que você sente quando Ayrton Senna levantava a bandeira do Brasil? É isso que eu sinto. É verdade. Parabéns pelo seu pai. Muito obrigado. Tá, desculpa, eu me emociono muito fácil. E eu vou tentar te compartilhar. Uma boa noite. Boa noite, boa noite. Eu estava falando com a doutora Ana que eu coloco à sua disposição todo o acervo documental do Projeto Portinari. Tem um site, que é o Portal Portinari, onde tem as 5.400 obras com acesso gratuito, disponível, numa resolução boa até para fazer impressões. As professoras do ensino fundamental e médio adoram, as crianças adoram ali, e é facílimo de memorizar. É www.portinari.org.br. É só lembrar que não é .com, que é .org, né? E tem um outro site também, mais recente, que faz parte das comemorações de 40 anos, que é a parceria que a gente fechou no ano passado com o Google. O Google tem um programa chamado Google Arts and Culture. A missão é disponibilizar os grandes acervos artísticos do mundo, né? E eles nos deram essa honra, né, da gente entrar para o Google Arts and Culture. Como é que você acessa essa riqueza de materiais que tem ali? É facílimo. É só entrar no Google e colocar duas palavras, Google e Portinari. Uma das primeiras coisas que aparecem, vocês vão ver, é Portinari, o pintor do povo, que é o nome que eles deram a todo esse espaço dedicado, né, aos conteúdos Portinari. Então, esses dois sites, né, são ferramentas muito úteis para a gente fazer tudo o que quiser com o universo de Portinari. João. Luísa, pode falar? Oi, alô, João. É Beto, de Belo Horizonte, você tá bom? Tá bom, obrigado. Eu perdi um pedacinho, e não sei se você apresentou nessa live, aquele filme narrado pela Fernanda Montenegro. Não, Beto, não deu para incluir. Olha, então, ensina para o pessoal onde que acha esse filme lá no Google, porque se tem gente aí achando emocionante, eu tive a oportunidade de assistir talvez 50 vezes aquele filme aqui em Belo Horizonte, e ele é imperdível. É uma história linda, narrada pela Fernanda Montenegro. Beto, você está falando daquele que tem o Milton Nascimento e o Fernando Brant também ao mesmo tempo? Não, aquele que a Fernanda Montenegro lê o telegrama do seu pai. Ah, sim, claro. Não, é o filme Guerra e Paz, feito pela Carla Camurati. Isso. Eu mando o link para a Lulu, para disponibilizar, né? Para vocês. As pessoas estão colocando a Ana Paula Jesus Ferreira. Ana Paula. Colocou aqui o link do Projeto Portinari e colocou o do Google também. Já. E outra coisa. Que ela coloque esse próximo. E outra coisa, alguém aí já falou mais de uma vez que eu sou intruso nesse grupo. Estou aqui por causa do João só, que virou um grande amigo. Nada de intruso. Você foi o principal responsável por a gente poder levar a Guerra e Paz para Belo Horizonte. Não tem nada de intruso. Os astros estavam alinhados aquele dia. Você não falou, e você é muito, muito tímido, muito contido para falar disso. Eu vi uma opção de gente falando que esse grupo tem um vínculo grande com a literatura. Procurem conhecer o livro Poemas de Portinari. Ótima ideia, Beto. Ótima ideia. Procurem conhecer esse livro. Inclusive, Beto, tem um link que eu posso passar para vocês,
em que você baixa gratuitamente a versão PDF do livro todo, ilustrado, inclusive, com as obras de Portinari. Viu, Lulu? Eu posso passar para vocês também. Você me mandou já. Eu te mandei, é isso mesmo. Aí você tem o livro de poemas, que a gente reeditou no ano passado, ilustrado, né? A poesia dele realmente é uma outra maneira, né? Uma outra vertente, né? da obra plástica, que complementa e possibilita uma maior compreensão, né? de todo o legado dele. Abraço grande, João. Um abração, Beto. Dá um abraço aí na Patrícia, em todos aí, viu? Na Luiz, viu? Um beijão para você. Tem algumas pessoas com a mão levantada. Olha. Caio Marques, acho que ele foi o primeiro. Pode falar, Caio. Opa, boa noite. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ligar aqui a câmera para falar. Eu só queria agradecer mesmo pela oportunidade, assim, é uma honra, né? Foi o que a Luísa falou. A gente, vendo de fora, é muito diferente do que ter uma perspectiva do senhor, né? Que é da família, que viveu Obrigado. Experiência, assim, né? E eu também queria agradecer pela oportunidade, porque, assim, eu sou da Faculdade de Medicina, estou no 6º período, e eu sou músico. Assim, eu gosto muito de música, eu sou apaixonado pela música. Eu também. E eu acho muito importante essa inserção da cultura, né? Não só para os estudantes de medicina, mas para a população como um todo. Então, eu queria agradecer aí a oportunidade. Pô, foi muito bonito, de verdade. Muito bonito de ver a experiência, as interpretações diferentes. Só agradecer mesmo. Fico muito feliz. Muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço. Tem tanta coisa que eu queria ter mostrado para vocês, mas a limitação do tempo não permitiu. Eu imagino. Por exemplo, parte do educativo, né, que é a principal tarefa, é a principal missão do projeto Portinari, já há mais de 20 anos, é o educativo. São as crianças e jovens em todo o Brasil e até no exterior a gente trabalhou com crianças e jovens. Eu tinha tanta coisa para mostrar, porque nós fomos até o Pantanal Mato Grossense, nós fomos à Amazônia, né? quando ainda existia, né? Quando ainda não estava sofrendo essa agressão absurda, né? E aí as populações ribeirinhas. A gente montou uma exposição Portinari numa chalana da Polícia Florestal, e nós subimos 1.200 quilômetros do Rio Paraguai, fomos de Porto Murtinho até Corumbá. A gente parava na margem brasileira e na margem paraguaia e recebia crianças, e não só crianças, até idosos, que nunca tinham visto uma obra de arte. E aí tinha todo um programa montado para elas, né? E teve cenas assim muito emocionantes. Teve um índiozinho que entrou na exposição e deu de cara com uma cabeça de índio pintada pelo Portinari, que era o espelho dele. E ele ficou ali perplexo, né, dizendo, mas será que alguém já me viu antes e me pintou assim? Né? Isso ocorreu também, a gente teve 19 dias no Rio Purus, que é um dos afluentes do Amazonas, né, a bordo de um navio da Marinha do Brasil. A gente fez uma parceria com a Marinha, e esse navio é um navio hospital, mas pedimos que eles levassem também Portinari a bordo, né? E a mesma coisa lá. Isso tudo eu não pude mostrar. Não pude mostrar também a relação do projeto Portinari com ciência e tecnologia, que sempre foi uma relação muito forte. O projeto Portinari nasceu na universidade, foi criado na universidade, né? Na PUC do Rio de Janeiro. E foi criado e nasceu no departamento de matemática da PUC, ao qual eu pertencia. Então, os meus colegas, eu fui um dos fundadores do departamento de matemática, fui um dos primeiros diretores. Então, os primeiros interlocutores do projeto Portinari eram meus colegas da física, da informática, da matemática, das engenharias. Né? E isso foi uma coisa... A gente poderia pensar, Lulu, se vocês tiverem interesse, claro, em fazer uma outra em que eu abordaria essas duas coisas, né? Eu falei muito pouco do projeto Portinari, né? Peraí, deu uma interferênciazinha, mas já voltou. Karen, você quer falar? Tá com a mão levantada? Pode falar. Sim, boa noite. Karen, como vai, Karen? A gente como vai, senhor João Cândido? Como vai? Que alegria vê-lo.
Somos amigos do Facebook agora. Sim, nossa, conheço o senhor há décadas. Verdade. Sempre acompanhando e pesquisando Portinari. Obrigado. Eu gostaria de lhe perguntar, lhe parabenizar, claro, que foi belíssima a sua palestra, é um privilégio ouvi-lo. E gostaria de lhe perguntar, o senhor citou um livro sobre arte sacra, esse livro está disponível? Então, esse livro, Karen, ele se encontra esgotado, mas se você for nesses sebos, tipo estantevirtual.com.br, você encontra ainda, né? Foi um livro publicado pelo Projeto Portinari. Você tem o prefácio, esse que eu mencionei, do Dr. Alceu Moroso Lima, e o livro aborda a pintura sacra, foi objeto até de uma exposição na nova sede da Fundação Roberto Marinho, ali na Casa do Bispo, ali no Rio Comprido, né? A gente colocou nas paredes a obra sacra de Portinari através de reproduções, né? de giclês. E foi uma grande surpresa. E o livro tem comentários do Frei Bruno, que era um frei dominicano, uma cultura religiosa muito grande, né? Então, é um livro que vale a pena ler, sim. Mas, infelizmente, só no Sebos agora que se encontra. Eu vou ver se consigo encontrar. Nós temos a intenção de republicar, mas não sei quando. Agora a gente vai ver. Claro, claro. É um tema que me interessa muito. Muito obrigada, Sr. João Cândido. Nada, muito obrigada mesmo. Eu agradeço a você. Próximo, Tarsila. Não tem sobrenome. Aqui com a mão levantada, e Fábio Pinto. Também. Pode falar também, porque o Tarsila não se manifestou. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, João Cândido, seu João Cândido e colegas que organizaram a conferência. Agradeço muito. Eu fiquei um pouco aflito porque eu acabei me atrasando. Eu estou aqui no interior do Rio Grande do Sul, no meio do campo, já desde o começo da pandemia, com a família. Eu tenho 3 crianças pequenas, a gente estava botando as galinhas para dentro. E aí deu um certo trabalho hoje, e a gente não conseguiu chegar a tempo. Você está falando daí, que coisa linda. A gente está em Encruzilhada do Sul, a 70 quilômetros do município mais próximo, assim, bem interior mesmo. E eu queria agradecer e ver se há possibilidade de assistir depois a apresentação. Eu tenho acompanhado algumas apresentações do projeto, até por conta da atividade que a gente realizou ano passado em Florianópolis, né? Sou professor da UFSC, e a gente desenvolveu um projeto na prefeitura junto a várias unidades de educação infantil e de ensino fundamental. E tem vários colegas nossos que estão participando da conferência hoje. De manhã nós temos um encontro para trabalhar os textos de um livro que a gente pretende lançar em fevereiro, sobre o projeto Infância e Educação do Corpo, na obra de Portinari, que é resultado dessas experiências com crianças, estudantes, professores de escolas, famílias, pessoas da comunidade lá em Florianópolis. Eu conheço, eu faço parte de um grupo do professor Fábio, e a gente troca muitas mensagens a respeito desse trabalho, que eu acho lindo. Não sei se é o mesmo trabalho a que você se refere. Sim, é esse trabalho que a gente realiza em Florianópolis com vários colegas. E a Sueli dá um suporte muito importante. Isso mesmo. A Sueli é a nossa comandante do educativo, ela faz o corpo a corpo com as crianças, e ela é pequenininha, mas um gigante, né? A Sueli é a alma do nosso educativo. Mas é só para agradecer mesmo, e se houver possibilidade se tiver gravado, para poder assistir depois com mais calma, eu agradeço. Uma boa noite a todos, muito obrigado, João, por mais essa contribuição. Boa noite, obrigado. Mais alguém quer falar? Não temos mais mãos levantadas, eu acho. Olá, boa noite.
Boa noite. Ainda agora você me chamou e eu estava com um problema no microfone aqui, eu tentei falar e não consegui. Eu sou a Tarsila, eu moro em Bauru, sou professora do curso de artes visuais aqui em Bauru. E queria comentar só que há poucos anos eu consegui a Brodowski, apesar de ser aqui perto, né? Eu moro em Bauru há 20 anos e há pouco tempo eu consegui a Brodowski. E foi uma emoção enorme estar lá, porque eu precisei desconstruir um Portinari que eu achava que eu tinha dentro de mim e reconhecer aquele Portinari que estava lá. O contato com a capela, eu lembro que eu fiquei muito tempo parada olhando na capela, desconstruindo o Portinari e reconstruindo o Portinari. E foi muito impactante. Então, desde aquele momento, eu acabo acompanhando o senhor também pelo Facebook e fiquei imensamente feliz por esse encontro de hoje, até porque realmente meu mestrado e doutorado foram na interseção entre arte e saúde, eu fiz na área da saúde, aproximando um pouco com as propostas do grupo de vocês aí. Então, só queria agradecer e indicar 1000 vezes, né, tanto a felicidade de te ouvir, quanto para quem for possível visitar o Museu da Casa de Portinari em Brodowski, é uma emoção enorme, assim, de reconhecer a nossa arte brasileira, né, que muitas vezes passa por um filtro até chegar no livro da escola, que foi quando eu tive contato, parece que vai filtrando, e não se fala de compaixão, não se fala de amor, como se isso fosse um pecado, como se isso fosse... Pudor, é um certo pudor, né? Você sabe, Tarsila, tem uma coisa interessante, nós fizemos uma parceria com um pessoal da Universidade de São Paulo, da USP, que trabalha com realidade aumentada, com visitas virtuais, né, com aquele óculos, que é o professor Marcelo Zufo e a professora Roseli Lopes, da Caverna Digital. E eles foram a Brodowski, né? Eu estava lá com eles, e eles capturaram em 3D a capelinha da Nona. Então, até o reitor de São Paulo, nós fizemos um filmezinho, que está ele com aquele óculos, né? E você se vê como se você estivesse fisicamente dentro da capelinha. Você tem até uma ferramenta que você pode pegar coisas, você pode abrir a janela da capelinha, fechar a porta com aquele... Que lindo isso! Né? E nós estamos agora na expectativa de que isso possa ser liberado para o público. Aí quem não puder fazer a visita física, né, a Brodowski, vai poder fazer essa visita virtual. Então, eu fico muito feliz e queria dizer que eu tenho, na medida do meu possível, do meu tamanho, né, tentado retransmitir todas essas questões e me coloco à disposição para ambos os lados, aí, tanto muito obrigado, Tarsila, do senhor quanto do pessoal da FGV. Estamos aqui para somar, tá bom? Obrigado mesmo. Obrigada a você. Também fico às ordens, qualquer coisa. O meu e-mail, se vocês quiserem falar comigo por e-mail, é facílimo, é portinari@portinari.org.br. É o mesmo domínio do nosso portal. O nome é Portinari, portinari@portinari.org.br. Né? Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Mais alguém? Eu queria falar. Posso falar? Pode. Oi. Posso falar? Vocês estão me ouvindo? Tá aparecendo então, Luiz Barroso. Tá aparecendo Luiz Barroso também, para falar depois. E eu estou vendo um querido aí que apareceu aí, um tal de Juliano Schmidt. Olha o Luiz aqui, olha que coisa. Oi, seu João, tudo bom? Você não sabe a alegria que você está me dando, cara. Tudo bem? Olha, Luiz, coisa... Essa palestra é sensacional como sempre, seu João. Muito obrigado, querido, viu? Muito bom. Obrigado, viu? E, ó, gente, o seu João foi uma pessoa muito especial na minha vida, ele que me ensinou a gostar de arte, entender a arte como um todo, e os projetos dele são sempre para isso, e isso é coisa que mais mexe comigo. Então, seu João, parabéns como sempre, viu? Querido, muito obrigado. Eu não vejo a hora de nós podermos todos nos encontrar novamente. Você, o Carlos, o Gabriel, enfim, toda a nossa turminha está junta de novo, viu?
Seu João. Essa Muito hora. bom te ver. Oi. Oi, João, tudo bem? Oi. Então, queria, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez, eu vou agradecer por resto da vida sua participação, seu amor, seu carinho, eu lá morrendo de medo e você lá com aquela energia positiva que você dá. Vou agradecer pela Casa da Ciência, que o quantos de projetos que nós já fizemos lá juntos, quanto foram importantes para as pessoas, para os visitantes. Quero deixar um testemunho aqui que, graças a Deus, eu não fui a única que chorou e muito vendo o filme, porque a gente lê sobre o Cândido Portinari, eu ainda sou do tempo que a gente assistia aula de História da Arte com slide, né? Então era assim, era o professor e o slide. E ver agora o seu depoimento, falando sobre a história do seu pai, eu chorei muito, eu chorei horrores. E quando eu vi aquele pessoal todo lá no Teatro Municipal, eu me lembrei que eu também estava lá, eu também estava de pé, eu também estava aplaudindo. Foi um dos grandes momentos da minha vida ter visto, que eu nunca tinha visto uma obra de seu pai, e aí pela primeira vez eu dei de cara com Guerra e Paz. Acho que Guerra e Paz é assim uma obra hoje em dia que é mais do que atual do mundo. Eu acho que ela nunca vai ser desatualizada, porque esse é um problema do ser humano, uma coisa intrínseca do ser humano, é uma divisão, uma dicotomia emocional que todo ser humano tem, de querer viver em paz e, ao mesmo tempo, de fazer a guerra. E, às vezes, a guerra em nome da paz, enfim, e coisas que são assim. E eu desejo muito que você consiga reativar outros projetos que tragam essa compaixão, que tragam esses sentimentos, que tragam a importância de se discutir essa dicotomia do ser humano através da obra de seu pai. Eu não sei nem se você tem algum livro, se já foi editado um livro, porque merecia, porque são tantos detalhes, né, que o Guerra e Paz tem tantos detalhes para serem vistos, apreciados. Hoje, pela primeira vez, eu vi a imagem do seu pai pintando com aquele pincel. Eu fico assim, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu me lembro quando eu vi pela primeira vez uma obra do Seurat, que pontilhista, que nem era tão grande assim, tá? Era um quadro assim, mas aqueles pontinhos todos, eu cheguei perto e vi aqueles pontinhos, eu chorei, porque eu falei, gente, como que um artista consegue fazer um quadro desse, fazendo pontinhos? Aí eu fiquei imaginando aqueles 2 painéis quilométricos e aquelas pinceladinhas. Gente, como não se emocionar diante de um fazer tão emocionante? A maneira como a obra é feita e tudo mais é de uma emoção tão grande que eu não consigo imaginar nenhuma pessoa diante de um painel desse, uma pessoa normal, sensível, tá? Não se comover diante de tudo aquilo. E foi lindo. Eu não sabia que o Lula tinha feito aquele discurso, quer dizer, independente de ser o Lula, mas o fato de alguém finalmente ter acordado para falar daqueles painéis e o que ele falou sobre as pessoas que entram e as pessoas que saem. Nossa, eu fiquei muito comovida com aquele final de discurso. Esse encontro de hoje é um encontro que me marcou muito. Eu agradeço muito de coração. Eu me lembro que eu fiz parte da tua banca de doutorado, Paula, né, na Casa da Ciência. Me lembro como se fosse hoje, viu? Muito carinho ter você aqui com a gente hoje, viu? Obrigado. Isso que você falou é verdade. Se você chegar a 20 centímetros de um dos painéis Guerra e Paz, você vai ter a sensação de estar vendo um quadro de Cavalete, com o mesmo detalhe, né, do quadro de Cavalete. Porque ele usou os mesmos pincéis, né? Não usou pincéis grandes. Não, os muralistas... Lá no Municipal foi uma coisa louca, porque a gente queria ver de longe, a gente queria ver de perto, a gente queria ver de longe, e aí eu acaba assim, mas eu quero ver o que está lá em cima, eles tinham que ter posto umas escadas para a gente poder subir e ver de perto o quadro todo, sabe? Você falar isso, porque na parceria com o Google, a gente pediu que eles fizessem o Street View do Guerra e Paz.
como muita gente vai a Nova York e tenta visitar o Guerra e Paz, não consegue, escreve para nós protestando. Nós pedimos que a parceria do Google incluísse, eles têm essa ferramenta, né, Street View. Então você pode, tem um site lá que eu posso passar o link para a Lulu, em que você visita virtualmente Guerra e Paz, às vezes, em certos pontos de vista, até com mais vantagem do que a visita física. Por que eu digo isso? Porque na visita física você está no chão e você tem coisas a 14 metros de altura. No Street View você pode subir em cima e fazer um zoom, né? Então, vale a pena essa visita também. Que maravilha isso. E realmente, lá no Municipal, eu fiquei ansiosa, falei, como que não tem uma escada, como que não tem, assim, uns andares, umas passarelas para a gente olhar tudo, porque é uma angústia que dá, porque a gente quer ver de perto, a gente quer ver de longe, a gente quer ver de perto, mas de perto a gente só vê uma parte, né? A gente pensou em fazer isso, montar uma espécie de montanha-russa na frente deles, em que você fosse... ia ser o máximo, né? Que nem fazer que eles fazem no Epcot, que você entra no carrinho e vai visitando, né? Você fica paradinho ali, vai vendo tudo. É isso. Juliano, que coisa boa te ver aí, cara. Você, quanto tempo, hein? Ô, meu irmão. Juliano está em Fortaleza, né? Beijo para vocês aí. Beijão para vocês também. Muita saudade da gente aqui, viu? Saudade amontoando de monte. Eu posso falar? Claro que sim, lógico. Então... meu nome é Cláudia, eu não faço parte do grupo, eu conheci o João em 2003, dentro da exposição da Bienal, eu era monitora. Você estava expondo toda a obra do Portinari e tinha todo um cenário montado, uma sala só para que rodava dentro das... Sim. O carrossel... Era a coisa mais maravilhosa. E, assim, eu andava pela Bienal e entrava lá dentro. E a pessoa mais amorosa que eu conheci foi o João, né? Obrigado, Cláudia. Você sabe que esse carrossel Raisonné, só explicar para o pessoal o que é. A gente, quando fez o levantamento da obra completa do Portinari, fez o catálogo Raisonné, né? São 5.400 obras. Então, a gente pensou em fazer uma coisa que desfilasse na tua frente, desfilassem todas as 5.400 por ordem cronológica, com imagens de 2 metros de altura. E a gente fez uma estimativa que, se você quisesse realmente ver tudo, você teria que ficar 9 horas ali olhando. Eu ficava lá dentro. Como eu era, eu era estudante de artes, né, formada em artes plásticas, hoje eu também faço arquitetura, eu vou fazer o mestrado em artes também. Você fala de onde? Você fala de onde? Oi? De onde que você está falando? Estou falando de Barueri, eu trabalho para a Prefeitura de Barueri em artes. Sim. Eu trabalho para a Secretaria de Cultura. Eles, inclusive, assim, se eu falar para eles que eu estou falando com você, assim, eles vão querer ter você, assim, porque eles estão fazendo um centro de artes enorme, assim, e eles querem ter acesso das pessoas, das crianças, de tudo isso, né? Eu também sou professora de arte, assim, e eu lembro daquele carrossel constantemente. E eu falei, que fim, assim, que deu aquele carrossel. A gente levou aquele carrossel para São Paulo, né? O Memorial da América Latina tinha o carrossel, Belo Horizonte também tinha o carrossel, e em Paris também tinha o carrossel. A gente levou para esses 3 lugares. Né? Mas a gente ainda tem o carrossel, a gente pensa em apresentá-lo novamente em alguma oportunidade que surgir. A gente pode conversar. Pode dizer para o teu pessoal aí em Barueri que eu estou às ordens, viu, Cláudia? Então, eles estão fazendo uma Praça das Artes enorme, e a intenção deles é trazer obras de artes, assim, e mostrar também para a população, para as crianças, né? Para todo mundo, assim, tá aberto para o público, né? Para todas as pessoas, né? Você anotou meu e-mail? Eu vou anotar, eu ia falar, eu estava querendo falar com você, que eu falei, nossa, eu tenho que falar com ele, porque eu entrava dentro da sala e eu via
você lá dentro, mas hoje eu tô quase com 40 anos, né? Naquela época eu tinha 23. E eu falava, eu vou lá. Aí eu entrava lá e ficava sentada. Aí depois eu andava pela Bienal inteira, e todo aquele monte de obra, né? Então, é uma coisa... E aquele carrossel espetacular, né? Me lembro Lindo. Só que agora o carrossel não é mais circular, não. Ele é linear. Você tem uma parede assim grande, onde as obras vão desfilando da esquerda para a direita, e você fica sentado na penumbra, num sofá enorme, assim, as pessoas ficam sentadas ali olhando. Elas ficam o tempo que quiserem, é claro. Então, elas vão ver uma janela cronológica, né, da obra do Portinari só. Ninguém fica 9 horas, é claro. Então, você pode vir várias vezes, né? Olha que eu fico. Não, quem é, assim, com arte, né, quem gosta de arte, fica. Aí fica lá dentro. Acho que é o Marquinhos. É o Marquinhos que está ali, não? Eu acho que é o Marquinhos, não sei. Não está dando para ver muito bem as pessoas. A gente vê pequenininho. Mas obrigada, viu, João? Desde aquela época, eu acho que a essência e a visão do Portinari mudou completamente. Tanto que, quando eu tenho que explicar para os alunos sobre ele, eu trouxe uma imagem do Anchieta. Tem uma pintura do Anchieta. Então, completamente diferente de você olhar a pintura do Anchieta, que foi pintado pelo Portinari, e ele risca aquele poema, né? Na beirada. Então, para mim, é super... E eu estou mostrando em 6º ano sobre o teatro catequético, assim, e eu trouxe a imagem do Portinari, eu já coloquei para eles, e amanhã eu vou dar uma explicação na live para eles também. Gostei muito. Muito obrigado de você lembrar aqueles tempos já um pouquinho longínquos lá da nossa Bienal, né? Imagina, você é artista, mora no meu coração. Obrigado. Obrigado mesmo. É isso, muito obrigada. E obrigada a você também. Obrigado a você. E Luísa, posso falar então? É Davi. Pode falar, Davi. Cadê o Davi, que eu não estou vendo ele? Estou aparecendo aqui junto com a Ana. Olá, João Cândido. Não, eu queria só... Quero só dar um beijo. João? Oi. João. Espera aí, deixa eu ver, que eu estou vendo bem pequenininho aqui, eu não estou identificando quem está falando. É a Manu, de Fortaleza. Ô, Manu, puxa vida, olha aí, você também. Um beijão. Saudades, viu? Como é que vai aquela filhota tão talentosa, música? Pois é, tá bem. Estamos aqui na praia, né, agora, esperando passar. Vocês estão bem aí? Tomara que passe. Nós também estamos aí há mais de 6 meses internados, viu? Mas, se Deus quiser, a gente vai voltar a estar com vocês aí em carne e osso. Ótimo, estou esperando. Eu não posso mais ficar, que eu estou brincando com meu sobrinho pequenininho, mas depois o Ju me conta. Tá bom, um beijo grande. Tchau, Manu. João, é Davi que está falando, eu sou professor também na Estácio, médico, e trazendo essa beleza, essa brilhante contextualização da sua palestra, né? Eu mesmo que conhecia alguma coisa, não tinha essa ideia dessa contextualização. Achei muito importante aquela primeira parte que você falou em relação... Foi uma oportunidade. Imagina que nós tivemos essa oportunidade de trazer essa obra, de chegar com essa obra, não só à ONU, como chegar desde a Igreja da Pampulha, né, com a prefeitura do Juscelino Kubitschek, foram momentos na história do Brasil que ajudaram, que propiciaram que essas obras de arte tivessem essa divulgação toda. Felizmente, não estávamos em momentos obscuros, né? Todo esse tempo, quando a ONU foi inaugurada, quando solicitaram o presidente da ONU, colocar a obra do Portinari que trabalho. Eu acho importante que os alunos tenham essa ideia contextualizada dessa possibilidade de divulgar e de ter toda essa obra ainda com toda essa importância que tem e que nós vamos trazer para o Arte na Veia, com certeza. Já agradecer muito pela palestra, pela contextualização. Eu vou procurar falar, nós vamos procurar falar dentro do nosso grupo,
como que nos momentos de governos mais abertos, nós tivemos essa possibilidade de divulgar, esse brilhante trabalho, esse trabalho tão importante, tão brasileiro, tão Brasil, tão realista, como é a obra do seu pai. Parabéns pela obra, pelo trabalho de manutenção, e vamos enfrentar momentos difíceis, dias melhores virão, com certeza. Um abraço a todos. Obrigado. Estou à disposição de vocês, viu? Para qualquer ideia que vocês tenham aí, a nossa missão, a nossa luta é essa. Obrigado. Mais alguém? Bom, acho que podemos encerrar. Posso falar? Última coisa? Claro. Oi, João, é Manu De Martini. Ô, Manu, poxa, eu não estava te reconhecendo, porque você está pequenininha aí. Eu estou. Bom te ver. Ô, João, eu queria te agradecer, porque eu tenho te acompanhado sempre, e isso faz toda a diferença nessa época de pandemia. A arte parece ser a única salvação para a situação que a gente está vivendo agora, né? Política, e para esse caos da pandemia, para o medo que acomete. E todas as vezes que eu te assisto, eu aprendo coisas novas, nunca tem repetição. Então, eu queria te agradecer demais por você estar aí de novo, e sempre, sempre, aonde você estiver com o Projeto Portinari, eu vou acompanhar vocês, tá? Beijo, Ana Maria. Obrigado, viu, de coração. Obrigadíssimo. Muito. Lulu, muito obrigado de novo, viu, por você me dar essa oportunidade. Eu que agradeço. Viu? Vamos ficar em contato agora, quem sabe, né? A gente pensa numa outra, abordando aqueles outros aspectos que eu falei, se vocês tiverem interesse. Por mim, a gente te trazia toda semana. A gente fazia uma sessão com você toda semana, porque é isso, você sempre traz coisas novas, e acho que você tem um poder que é raro, né, nesses momentos agora, que é de trazer esperança, trazer... Sabe o que o Pablo Neruda... Coisas melhores virão, e de que a gente tem que ter orgulho do nosso país. Assim. Então, Lulu, sabe o que o Pablo Neruda dizia? Nosso Pablo Neruda, né? Nosso grande, ele dizia assim: a ação é a mãe da esperança. E eu acho que a gente tem que acreditar muito nisso. Viu? Cada um de nós tem como agir dentro das suas, né? Meu pai dizia uma coisa assim: na vida, cada um tem sua tarefa, a minha é pintar. Então, cada um de nós tem o seu caminho, né? E a sua possibilidade de agir. Certamente não estamos de mãos atadas. Né? Estamos juntos, né? Estamos de mãos dadas. Tem aquele poema do Drummond, belíssimo, né? Vamos de mãos dadas. Nós estamos de mãos dadas. Então é isso, gente. Queria, acho que, finalizar mesmo e agradecer a todo mundo que participou. Eu também agradeço a todos. No final. Obrigado. Foi muito, muito importante. Nossa, eu estou saindo, assim, super feliz. Obrigado, viu? O link do YouTube você vai disponibilizar como? Oi? O link do YouTube você vai disponibilizar como? Eu estou pensando em pegar o Excel de todo mundo que eu já mandei e-mail, e aí quando eu colocar o link, enviar para todo mundo que já estava inscrito. Muito bom. Assim a gente passa para quem não teve oportunidade de ver. Isso. Vale a pena. Obrigado, viu? Obrigado, Lulu. Então, deixa eu também me despedir de vocês, viu? Muitíssimo obrigado pela atenção. Os queridos amigos aqui também. Tchau. Beijo, João. Que a gente possa se rever em breve, viu? Um abração. Gracias, João. Um abraço Tchau. grande. Gracias. Tchau. Beijo na Maria.
Tchau, muito obrigada e mais uma vez parabéns. Obrigado mesmo. Saudade, João. Um beijo. Mário, querido, tchau, meu bem. Lembranças aí em casa, viu? Graças. Beijo para vocês. Beijo, Maria. Fiquem protegidos, cuidem-se. Beijo, João. Beijão. Tchau. Tchau, Ju.